Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, temos a presença da nossa querida Vânia Moreira, nossa intérprete. Nós vamos trabalhar algumas informações interessantes com vocês, alunos do 9º ano do ensino fundamental hoje. Nós vamos falar sobre filogenia e cladogênese. O que é isso, professor? Calma, vocês vão entender daqui a pouquinho. Primeiro vamos ver quais são os objetivos desta aula. Bom, um dos objetivos, inclusive, é que você possa entender o que é filogenia. Você vai ouvir também muito o termo filogênese e filogenética, ok? Bom, além de permitir que você entenda esses conceitos, eu também gostaria que você pudesse compreender os cladogramas e reconhecer o grau de parentesco evolutivo representado nestes, ou seja, nos cladogramas. Então, esses são os objetivos principais desta aula e vamos, a partir de agora, alcançar esses objetivos. Bom, quando nós falamos de filogenia, certo? Que estava lá nos objetivos e no título desta aula, nós também podemos utilizar o nome filogênese, que também está relacionado diretamente com filogenética. Então, o termo muito utilizado aqui, filogenética, ele tem a ver com as técnicas que são utilizadas para estudar algumas hipóteses evolutivas. Então, vamos ver como é que fica esse conceito aqui. A filogenética é uma ciência que visa definir hipóteses sobre a relação evolutiva dos organismos, desde os ancestrais até seus atuais descendentes. Bom, nas aulas anteriores nós estávamos trabalhando assuntos diretamente ligados à evolução. Nós estudamos um pouco de evolução, nós estudamos as ideias de Lamarck, e estudamos as ideias de Darwin, que é de seleção natural. Focamos muito em seleção natural, né? Que é a seleção do meio ambiente, que o ambiente, né, ele tem situações adversas que vão selecionando organismos bem adaptados àquelas condições. Depois nós entramos aí em algumas ideias falando sobre origem da vida, nós falamos de biogênese, que é a principal ideia, que diz que um ser vivo ele sempre vai ser derivado de outro ser vivo, certo? Nós falamos também, pensando em origem da vida, como que as primeiras moléculas orgânicas surgiram. Então falamos dos experimentos aí de alguns cientistas mostrando que as moléculas orgânicas poderiam ter surgido lá naquela Terra antiga, primitiva, certo? Quando o planeta foi formado. E aí a gente está entrando aí na ideia, ainda trabalhando a evolução, esses assuntos estão todos ligados, agora a ideia de como representar a relação, né, evolutiva entre os seres vivos. E a filogenética trata disso. Bom, a filogenética, então, ela se baseia em estudos morfológicos, morfo vem de forma, a gente estuda a forma dos seres vivos, comportamentais, estudos moleculares, né, que a gente compara a nível molecular, quer dizer, a gente olha DNA, a gente olha outras características, mesmo microscópicas ou ainda menores. E aí a gente trabalha com isso tudo na filogenética. Essa relação que é feita através aí do estudo, desse estudo comparativo na evolução entre os seres vivos, na filogenética, é feita através de cladogramas, né? Então, essa relação ou história pode ser representada por meio de árvores filogenéticas, também chamadas de cladogramas. Então, quando a gente pensa numa árvore filogenética, estamos falando de cladograma. Eu prefiro usar o nome cladograma, me parece mais simples, mais prático. Então, o que são esses cladogramas? Bom, os cladogramas, esse é o conceito mais importante quando a gente pensa em cladograma. São diagramas ou representações gráficas que indicam as relações de parentesco evolutivo
entre grupos de seres vivos. Ah, professor, mas aí você está passando aí essas escritas aí, esse monte de texto e falando de cladograma e eu não estou entendendo nada. É porque tem certas coisas, querido aluno, que nós entendemos quando a gente vê um esquema ou um desenho para a gente fechar a ideia. Aí aqui vem um desenho de um cladograma mostrando aí algumas partes do cladograma, tá? Eu vou pegar aqui um pincel aqui, vou usar a cor branca. Aonde eu marcar a cor branca aqui, você vai me seguindo aqui, tá bom? O que é importante que a gente pensar aqui no cladograma? A gente tem aqui uma linha aqui que tem um princípio nela, uma raiz. É aqui que ela começa, certo? Então, vou colocar uma seta aqui, está indo nessa direção. O que acontece é que essa linha ela vai ter alguns pontos no meio que a gente chama de nó. A partir desse nó, você tem um ramo. Do mesmo jeito que uma árvore tem galhos menores, que são os ramos da árvore, né? Então imagina que a base, a raiz desse cladograma é como se fosse o tronco de uma árvore, né? Que parte da raiz, inclusive. E que os galhos seriam esses ramos que se formam aqui, ó. Então tem um ramo aqui, tem um outro ramo aqui, né? São os ramos. E nesse ponto final aqui desses ramos, nós temos as regiões terminais, porque depois desses ramos não tem mais nenhum ramo ali, então aquele ali é o ponto final desse cladograma. Esse esquema aqui, que onde eu passei o branco aqui, ó, então vou até tirar as outras coisas aqui, tirei aqui, tá. Só onde eu passei o branco aí já representa o cladograma. Então isso aí é um cladograma, é uma representação gráfica, ok? E nesses pontos, então, igual esse ponto aqui, ó, que a gente chama de nó, são os pontos onde na linha evolutiva, né, pensando nessa raiz que forma uma linha evolutiva, vão surgindo novas espécies. Então, vão se diferenciando alguns organismos e a partir daquele nó nasce um ramo, certo? Então, esses ramos estão representando aí uma divergência, um ponto onde começou esse organismo a se diferenciar da base dos organismos que existiam e ali formou um novo ramo. Ok? A ideia básica é esta. E a cladogênese trata justamente disso. A cladogênese é a formação de novos ramos que estão relacionados à formação de novos organismos vivos ou de organismos vivos de espécies diferentes, com características diferentes. Ok. Os cladogramas, então, eles vão ser representações flexíveis. Por que flexível? Olha, eles podem ser alterados à medida que ocorrem novas descobertas. Então, se você está lá, fez uma relação lá no cladograma, que você representa o ser humano próximo dos macacos, tá. Aí você está lá representando isso, aí os cientistas vão lá e fazem uma nova descoberta e descobrem que não estava errado aquilo ali, na verdade o ser humano ele está nesse ramo aqui e os macacos eles acabaram saindo de um outro ramo lá atrás que nós não sabíamos que existia. Nós descobrimos, desenterramos lá o fóssil, né, o esqueleto, na verdade o fóssil nem chega a ser um esqueleto, mas enfim, um formato ali de esqueleto, que indicou para a gente que não, existia um outro ancestral que não era o ancestral comum aos homens e os macacos, que teria ali uma outra, sei lá, uma outra característica que nos indicou que não é isso. Se acontecesse algo desse tipo, que não é o caso, tá? É só um exemplo hipotético, nós poderíamos mudar o cladograma. Então, se descobre uma coisa nova, você muda o cladograma ali, daquele cladograma que você fez, daqueles certos grupos ali que você relaciona. Isso quer dizer que o cladograma ele é flexível. Então, não é uma coisa fixa, né? À medida que se descobre novas coisas, você vai melhorando esse cladograma, melhorando as relações que existem. Que fique bem claro que o que eu falei aqui sobre o ser humano e os macacos era apenas uma hipótese, tá? Eles estão muito próximos do ponto de vista evolutivo. Não quer dizer que nós somos descendentes dos macacos. Pelo amor de Deus. Muita gente fala isso por aí, tem aluno que acha isso. Não, nós não somos descendentes de macacos não, tá gente? Que isso fique bem claro. Nós temos um certo grau de parentesco, nós
tivemos um ancestral comum muito antes, mas não existiam macacos e de macacos, de repente, vieram seres humanos. Não, isso aí não existe, tá? A ciência nunca disse isso, não é isso, tá? Por favor, não entendam dessa forma. Nós apenas temos um ancestral comum lá atrás. Ok. Bom, e qual é a função desses cladogramas, então? Eles vão estabelecer uma comparação entre as características de diferentes grupos que formam esse diagrama. Então, ele vai mostrar para a gente, graficamente, se aqueles indivíduos ali eles estão mais próximos evolutivamente ou mais distantes. Então, ou seja, ele vai mostrar uma relação, porque os grupos mais distantes eles têm mais características diferentes. E os grupos mais próximos têm características em comum, mais características em comum. Então, essa é a ideia do cladograma. Ele consegue representar muito bem o grau de parentesco e, com isso, as diferenças e as semelhanças, de uma maneira geral, assim, daqueles grupos que você está estudando. Ok, agora vamos aqui para um exemplo aqui mais prático, com alguns nomes que vocês já trabalharam aí, ou nas séries anteriores, ou nessa série, mas especificamente no 8º ano. E no 7º costuma-se trabalhar assim com alguns reinos. Bom, aqui a gente tem aqui os 5 reinos, né? O reino Monera está aqui, ó, que é o reino das bactérias, né? Protista, ou protoctista, que é dos fungos e das algas. O reino Plantae, que como o próprio nome indica, né, das plantas. O reino Fungi, dos fungos. E o reino Animalia, dos animais, ao qual nós pertencemos, né? É outra coisa também, não é porque a gente não é originado dos macacos que a gente não seja animal, não, tá? Somos animais, mas não somos originados dos macacos. Então, estamos aqui no reino Animalia, sim. Bom, agora, reparem nesse cladograma, né? Nessas linhas brancas aí. Aqui faltou a raiz, né? Deixa eu colocar a raiz aqui na mão aqui. Tá aqui. Então tá. Então você tem essa base principal que parte aqui da raiz. Raiz. E o primeiro grupo que aparece aqui depois da raiz é o reino Monera. Isso já indica uma coisa para a gente aqui nesse cladograma, que evolutivamente esses seres vivos surgiram primeiro. Então, quanto mais próximo da raiz, igual que o reino Monera aqui, ó, significa que esses seres vivos, na linha evolutiva, eles surgiram primeiro. Aí depois, quais os seres vivos que surgiram? Os protistas, que a gente tem aí, algas e protozoários, né? Eu não sei se anteriormente eu falei algas e fungos, se eu falei fungos, vocês me perdoem, tá? Algas e protozoários. Apesar de que algas e protozoários evolutivamente são bem distantes, mas aqui as algas estariam aqui numa posição interessante. Logo depois de muitos anos poderiam surgir as plantas. Os fungos teriam surgido depois e os animais, comparando esses 5 reinos aqui, teriam sido os últimos a surgir do ponto de vista evolutivo, né, no planeta. Então, desde que o planeta Terra foi formado, a gente teria mais ou menos aqui, nós teríamos essa ordem aqui de surgimento dos seres vivos. Então, primeiro bactérias, depois algas, provavelmente unicelulares ainda, né? Depois nós teríamos o surgimento das plantas, depois teríamos o surgimento dos fungos e, finalmente, o último reino que teria surgido aí seria o reino dos animais. Então, de certa forma, a gente vê aqui que existe como se fosse acho que escada não é o termo adequado, não, mas seria uma linha evolutiva do ponto de vista de complexidade também, né? Porque a gente tem que pensar aqui que esse primeiro que surgiu aqui, ó, o reino Monera, eram de organismos que não tinham nem núcleo definido ainda. Então, a gente tinha organismos que já tinha DNA e tal, mas não tinha núcleo, não tinha membrana nuclear. Aí já começa a surgir organismos que têm membrana nuclear, protistas. Aí depois começa a aparecer organismos mais complexos, que não são unicelulares, que não são formados por uma célula, o reino Plantae, que aí a gente já tem organismos, então, formados por várias células. Aí nós temos o reino Fungi, por muito tempo achou-se que o reino Fungi não estava nessa posição,
mas algumas características têm deixado o reino fungi mais próximo do reino animal. E nós temos fungos também multicelulares, formados por várias células. E, finalmente, né, o que teria um grau de complexidade orgânico maior seriam os animais. Então, evolutivamente, ocorreria dessa forma. E o cladograma representa justamente isso. O cladograma ainda representa, então, os que surgiram primeiro, os que surgiram depois, né? E também representa a distância entre eles. Por exemplo, se eu olhar o reino Monera com o reino Animalia, eles estão muito distantes. Isso indica para a gente que, fisiologicamente, olha só, isso significa que eles são muito distantes em características físicas, características químicas. Então, eles estão muito distantes. Quando eu comparo, por exemplo, o reino Plantae com o reino Animalia, eles estão mais próximos do que o Animalia do Monera. E aqui a gente já tem células com núcleo, né, no reino Plantae, que é a mesma coisa no reino Animalia. Nós temos organismos mais complexos, né, de grande porte, também temos no reino Plantae e no reino Animalia. Então, algumas características vão ficando mais próximas à medida que eles estão mais próximos também nesse cladograma. Ok. E aqui o famoso cladograma que indica aí a evolução aí de primatas, né? Quando eu falo primata, eu não estou falando só de macacos, estou falando de seres humanos também, que são primatas. Mas repare aqui como é que seria esse cladograma aqui, como é que seria essa evolução. Eu não vou preocupar tanto com o nome aqui, tá? Mas nós teríamos aqui uns macacos mais primitivos, um dos primeiros a surgir seriam esses aqui, né? Os ilobates, que está mais próximo da onde? Da raiz. Então, seriam os primeiros macacos a surgirem. Depois surgiriam os pongos, depois os gorilas, depois o pan, que se eu não me engano é o chimpanzé. Então, esse cladograma está mostrando que certos primatas foram surgindo primeiro uns que os outros. E que os hominidae, né, eles teriam surgido aqui por último. Repare que eles não estão ligados no mesmo ramo, tá? Não é que, olha, aqui não tem uma outra ramificação aqui em cada ramo desse. Não, tem isso não. O que a gente tem aqui é um ancestral comum, ancestral. E desse ancestral, em cada nó desse aqui, ó, lembrando que eu estou representando um nó aqui por pontos, em cada nó aqui surgiria um ramo novo. Ó. Aqui outro ramo, aqui outro ramo. E aqui a gente teria os seres humanos aqui, na ponta aqui, na parte terminal desse cladograma. Esse cladograma aqui é um cladograma clássico que compara aí, do ponto de vista evolutivo, o desenvolvimento dos primatas entre si, mas que separa claramente o grupo dos humanos. Olha, aqui um grupo dos humanos, aqui um grupo de macacos e aqui um grupo mais primitivo de macacos, bem separados aqui. Apesar de existirem características muito próximas entre eles, eles são, obviamente, de espécies bem diferentes. Bom, essa é a ideia do cladograma. Esse tipo de cladograma aqui, ele também nos dá a mesma noção de distância entre uma certa espécie e outra, né? Ao mesmo tempo, nos dá uma noção de qual espécie de macaco, né? Qual grupo, na verdade, de macacos está mais próximo do ser humano, que é esse pan aqui, por exemplo, né? E também nos dá a ideia de que esses grupos aqui, eles são apenas um pedaço de uma árvore, de um cladograma muito maior, que aqui está trabalhando só dentro do grupo de animais, só dentro dos mamíferos e dentro apenas dos primatas. Então, aqui a gente está trabalhando com um grupo muito específico, ok? Então, é isso a ideia. O cladograma é importante por causa disso. E a gente basicamente falou hoje de duas coisas importantes, filogenética e cladogênese, né? A gente falou dos estudos dos graus de parentesco que são representados pelos cladogramas. Bom, temos aqui algumas referências bibliográficas importantíssimas para você
revisar sobre o assunto, é um assunto bem interessante. Está relacionado diretamente com a origem de novas espécies. E é isso. Então eu gostaria de dizer para você o seguinte: muito cuidado com essa relação de dizer que o ser humano ele é derivado de macacos, que o ser humano surgiu de macaco. Não, não tem nada disso não, tá? Não existe isso. Eles tiveram um ancestral comum, só isso. Não são irmãos, nada disso. São algumas frases que são ditas por aí. E muita atenção quando você vê esses cladogramas. Sempre saiba localizar a raiz e perceber que aqueles ramos que se formam perto da raiz, eles mostram a distância daquele grupo de indivíduos para os ramos que estão lá, que está lá na ponta final, né, que está lá no terminal daquele cladograma, o que mostra diferenças de todos os tipos aqui entre esses seres vivos, tanto físicas quanto químicas. E que os que estão em ramos mais próximos uns dos outros, eles também são evolutivamente mais próximos. Essa é a ideia geral. No mais, eu gostaria de desejar a vocês bons estudos.